Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje eu quero trazer para vocês uma noção de hermenêutica. Neste estudo eu não trago especificamente um mistério, daqueles que você já fica ansioso para saber o que o Ivan Lopes vai falar. Não, eu vou falar uma coisa até que você já conhece. Mas é muito bom saber porque existem também segredos dentro de textos que não são tão misteriosos, mas que é bom você saber. Todas as coisas aclaradas serão melhores. Eu quero trazer para vocês hoje uma pequena lição de hermenêutica e vocês aprenderão também como manusear as escrituras, aprendendo como fazer uma interpretação à luz da hermenêutica, porque é a arte de interpretação de textos. Eu vou ler para vocês agora Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 e verso 10, todos vocês já conhecem, inclusive as pessoas religiosas que já estão cansadas de ouvir seus líderes pregarem Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é mesmo? Mas eu não quero trazer aqui a mensagem do dízimo, não. Eu quero trazer apenas o texto de Malaquias 3:10 para ensinar a vocês como se fazer uma verdadeira interpretação. Nisso vocês vão de convir comigo que nós não sabemos ou não podemos entender por que os líderes e os que pregam são tendenciosos a enganar todos os religiosos usando um texto isolado das Escrituras, e não entendemos por que tanta falta de temor e de respeito para com as pessoas. Você já aprende a ouvir os líderes dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês aprenderam a dizer que na Bíblia não existe mentira, a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, e tudo isso faz com que, quando vocês escutam os vossos líderes falar sobre ou ler um texto bíblico, jamais vocês irão dizer que ele está errado, pois vós já aprendestes que o livro é santo, é inerrante e nele não há sofisma. É isso. Todos são ludibriados porque já aprenderam que devem acreditar em tudo. Aí está o problema, meu amigo. Venham com Ivan Lopes e vocês irão aprender a verdadeira verdade. Como você pode ler um texto bíblico e ter a mais altissonante certeza de que você não está errando ao interpretá-lo? Como é que você vai ter absoluta certeza que está falando ou extraindo de um texto bíblico a mais pura e genuína palavra do Eterno, a mensagem em que todos precisam ouvir? Vamos aprender? Então venham comigo, Malaquias capítulo 3, verso 10, você já sabe o que diz, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, eu quero salientar que estas pessoas que usam esse texto, usam para enganar a todos. E eu não quero mencionar aqui a história do dízimo. Estou apenas falando que eles usam esse versículo para pedir o dízimo. E isso é uma inverdade. O texto é realmente sagrado. É verdade o que está escrito aqui, é verdade. Não é verdade é o que eles passam para as pessoas, certo? Porque Malaquias 3:10 é um texto isolado. Para você entender o que Malaquias 3:10 quer repassar para você, a mensagem que o profeta quis dar, se é para você, você precisa fazer algumas perguntas a esse versículo que você está lendo. Chama-se a interpretação à luz da verdade, a hermenêutica, a exegese bíblica. E você vai fazer algumas perguntinhas ao texto para que você possa ter ou extrair a verdadeira interpretação à luz do verdadeiro conhecimento. Vamos fazer as perguntas. Quem escreveu? Para quem? Por quê? Quando? Se você souber responder estas perguntas condizendo com a interpretação do texto, você vai saber que Malaquias não estava escrevendo para nenhum brasileiro, para nenhum estrangeiro. Malaquias estava escrevendo mandado do Eterno para o seu povo Israel e não para nós. Como é que nós vamos entender?
Ora, se nós aprendemos a interpretar um texto à luz da verdade, seguindo as normas e as técnicas da exegese bíblica, não erramos quando nós aplicamos essas técnicas ao texto em que vamos ler. Quem escreveu foi Malaquias. Para quem? Venha comigo e vamos ao capítulo 1 de Malaquias, e você verá com quem Malaquias falou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando Malaquias falou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Por que Malaquias falou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Agora você vai saber para quem Malaquias falou, por que Malaquias falou, quando ele falou e qual o seu objetivo em falar isto para um certo povo. Malaquias capítulo 1 e verso 1. Olha aqui comigo o que está dizendo. Malaquias capítulo 1 e verso 1. A palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Agora eu te pergunto, você é israelita? Qual das tribos de Israel você faz parte? Porque essa mensagem foi para as tribos de Israel, porque a elas estavam ordenadas a cobrança do dízimo pelos levitas. O Eterno levantou Malaquias para reclamar deles a negligência e a falta de cumprimento para com a lei do Eterno. Como eu já disse, eu não estou aqui para falar sobre o dízimo. Estou falando porque temos que falar. O texto pede que falemos, mas não é esse o objetivo. Aqui é ensinar como você deve interpretar um texto à luz da verdade. E eu vou provar para vocês e vocês vão aprender comigo como é que se interpreta um texto. Então fazemos a pergunta: quem falou ao povo de Israel? Malaquias. Por que falou? Veja a razão por que o profeta foi levantado para reclamar ao povo a negligência, a displicência, a falta de respeito contra a lei do Eterno. Agora nós vamos para o capítulo 3 novamente de Malaquias e vamos ver o que ele falou, por que ele foi incumbido para falar estas palavras aos filhos de Israel. Vamos ver capítulo 3 e versos 7 a 9. Olha comigo. Desde os dias de vossos pais, que vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que te tornamos? Olha o verso 8. Roubará o Senhor a Deus? Todavia me roubais, diz o Senhor. E eles dizem: em que te roubamos? O verso 9 diz: com maldição vós sois amaldiçoados, vós que me roubais, vós toda a nação, ou vós, esta nação toda. Está se falando que de Israel, no singular. Se ele estivesse falando para todas as nações, como nós vemos aqui no Brasil, os pregadores pregando dízimo para os brasileiros como se eles fossem israelitas. Isso é mirabolante, isso é falta de honestidade com a verdadeira interpretação. Ainda dizem que são profetas, ainda dizem que são enviados de Deus, ainda dizem que são ungidos do Senhor. Nós aprendemos que o Malaquias 3,10 é uma mensagem que o profeta trouxe para aplicar ao povo de Israel e não a nós, os gentios, nós brasileiros. Nós não recebemos essa mensagem porque nós não somos israelitas. Nós somos de uma outra nação e essa mensagem não foi para outra nação, mas para a nação de Israel. E se vocês querem que eu fale com mais profundidade sobre a verdadeira interpretação, eu vou levar vocês para Salmos capítulo 147. Vejam comigo. Vamos para Salmos capítulo 147
e versos 19 a 20. Veja o que o rei falou sobre a palavra do Eterno. Ele revela a sua palavra, está aqui começando o verso 19 a 20. Ele revela a sua palavra a Israel. Você sabe muito bem que Jacó aqui é Israel. Ele revela a sua palavra a Israel, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Verso 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não fez assim a nenhuma das outras nações. E quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Por isso, aleluia, louvai a Iá. Vocês entenderam? É assim que a verdadeira interpretação leva à luz do contexto amplo para trazer a você a verdadeira verdade sobre um texto bíblico. Então, eu estou mostrando que o Eterno escreveu a Israel e não a nós. Há outros textos dentro da Brit Hadashah que estão escritos com referências aos gentios, mas este não. Mas Malaquias 3:10 não. E eu estou complementando aqui com o Salmo 147 para você ver como o Eterno não mandava escrever para gentio, somente para o povo de Israel. Essa é a verdade. Essa é a verdade, doa a quem doer. Como eu não estou aqui para falar de dízimo, eu vou parar, porque eu queria apenas dar um exemplo a vocês, como vocês devem interpretar um texto à luz da verdade. Então eu apresentei Malaquias 3:10, e você não poderia ficar apenas no 3:10, porque você não iria saber a quem o profeta estava dirigindo a sua mensagem. Quando você vai interpretar o texto à luz do conhecimento, você tem que fazer as perguntas que eu já falei e você tem que procurar o contexto imediato e o amplo para que você possa entender o sentido da mensagem original e não mentir contra o seu povo, contra os seus leitores, contra os seus ouvintes, contra os seus telespectadores, porque isso é falta de temor ao Eterno, falta de responsabilidade. E quero ressaltar com toda a responsabilidade, eu não sou pregador de religião. Eu não estou aqui para pregar para nenhuma religião da terra. Eu sou emissário do Eterno para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo de Iá, que estão dentro das religiões, hão de ouvir a voz de Yahushua através da minha boca, e todos hão de se converter. Todos os remanescentes de Israel que estão entre as religiões hão de me ouvir e se converterão ao seu verdadeiro Salvador, Yahweh, e receberão a sua verdadeira salvação, Yahushua. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Para com o povo